Olha a mensagem! Dá um oi pro meu gato, quero ver todo mundo dando um oi pra ele. Todo santo ano sempre tem aquele jogo que fura a bolha e que, além de furar a bolha, é uma execução extremamente interessante de tudo que a gente vê em videogame hoje em dia e marca pra caralho todo mundo quando vai jogar, porque é simplesmente muito bom, não tem o que falar. E 2025 em específico tá lotado desses jogos, a gente tá comendo muito bem esse ano de simplesmente jogo atrás de jogo que é só estupidamente muito bom. E o jogo da vez que fez isso é Hollow Knight Silksong. Eu vou dar alguns pequenos mini spoilers desse jogo, mas a maior parte vai ser sobre áreas do jogo que você explora, até porque eu não terminei o jogo ainda, mas já ficou o aviso, porque a Team Cherry conseguiu fazer um milagre. Esse jogo demorou praticamente de 7 anos pra sair, e meio que faz sentido hoje em dia a gente saber o quanto tempo que demorou pra esse jogo sair, porque ele simplesmente é uma parada maravilhosa, que eu não faço ideia de como os caras fizeram isso, mas deve ter sido muito difícil, porque o resultado é muito bom, e é gritante que é muito bom. É tipo, eu tô gravando isso aqui exatamente quase uma semana depois que o jogo saiu, e eu já tenho tipo 40 horas de jogo dentro desse jogo, e eu não consigo parar de jogar ele, porque ele simplesmente é muito bom, e ele faz coisas extremamente bem, e ele é tipo uma evolução absurda do primeiro jogo, o que eu acho meio difícil de voltar atrás de jogar o primeiro jogo depois que você experiencia tudo que tem de bom. Opa, datou, hein? Ficou datado então o Hollow Knight, rapaziada. Jogo 2017 aí, injogável, injogável. Agora é só o Silksong. Do jogo. Eu tava lá no momento que o jogo iniciou, dia 4 de setembro de 2025, e isso significa que eu Não vi não, Caio. Esse vídeo é novo, porra. Já viu esse, né? O vídeo lançou ontem, porra. presenciei a Steam sendo completamente obliterada por esse jogo, e eu acho que com razão, tava todo mundo muito animado pra poder jogar esse jogo, e agora que ele saiu, faz sentido as pessoas estarem todo mundo muito animado, porque o jogo simplesmente cumpre tudo que ele promete, assim. Hollow Knight Silksong é extremamente maior do que Hollow Knight 1, ou Hollow Knight só, e ele não é só maior em questão de tamanhos e coisa pra você ter que fazer, ele é um jogo muito maior em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Ele é maior e melhor em combate, ele é maior e melhor em bosses, ele é maior e melhor em coisa que você tem pra fazer, coisa secundária, tamanho de mapa, história, ele é maior em tudo. No Hollow Knight 1, por exemplo, uma das paradas que mais me cativaram sobre esse jogo e que mais me fizeram gostar e amar ele como um todo era explorar o mapa. E isso é muito porque é como eu sou. Eu gosto bastante de quando você tem um jogo que tem um universo bem desenvolvido, onde ele te dá muita coisa pra você poder explorar esse universo, ler coisas sobre esse universo e ter uma experiência que não é só ligada à história principal que você tá vendo acontecendo na tua tela, é também como os inimigos agem e por que eles agem, o que são esses inimigos, se eles têm organizações, essas organizações Humanos são agem? escritas, É isso que ele quis NPC. dizer? Humanos agem? Caralho. Ou, por exemplo, se é um jogo que tem uma parada mais urbana, se é uma cidade, qual é a história dessa cidade, por que ela existe, todas essas paradas de ambientação e escrita de um universo que não tem a ver com só a história principal que a gente tá interagindo, são coisas que me pegam bastante. Hollow Knight é lotado dessa parada. Você tá me mordendo? Hollow Knight é lotado dessa parada em Hollow Nest, que a gente explora esse mundo que tá completamente morto e meio que o trabalho que a gente faz é entender o porquê que esse reino morreu e como que ele era antes dele morrer, porque a gente meio que só encontra as coisas tudo abandonadas e destruídas, mas o reino de Hollow Knight Silksong é um reino completamente diferente, até porque você não precisa jogar Hollow Knight 1 pra poder jogar o Silksong. Eles são jogos separados, mas no mesmo universo. Mas Fiarlongo ou Fiarlongo, sei lá como é que se fala. Tudo isso aí a Nintendo já fez 20 anos antes, né, cara? Vivo e cheio de Isso que é pessoas, bizarro, né, diferente de Hollow Knight, onde as últimas pessoas que sobraram ali estão só explorando aquele mundo e todo mundo tá morto. Fiarlongo é vivo, Fiarlongo é habitado e Fiarlongo tem diversos lugares diferentes que você pode encontrar uma pessoa vivendo por ali, tentando explicar maneiro, um pouco da própria área que elas estão, por que elas estão lá e vivo. como funciona, saca? Isso é uma parada que eu acho que combinou bastante com Hollow Knight, principalmente a ideia da história de Hollow Knight, que é basicamente isso, é meio sinopse da história, todo mundo meio que sabe disso. Se você pesquisar sinopse de Hollow Knight, você encontra uma resposta meio parecida. Essa peregrinagem pra poder alcançar... Ele já pesquisou, tá? Peregrinagem é uma palavra que existe. Não sei se a aplicação tá correta, mas... a cidadela no topo do mundo. E essa ideia inteira de como eles fizeram essa parada com áreas e áreas extremamente perigosas e esses pequenos lugares safes e seguros, onde pessoas podem descansar nesse caminho até essa cidadela, é uma... Sim, cara, igual qualquer jogo. Todo jogo tem a porra da área fodida e depois tem a área normal. Falei que mandaram um post do... Ah, isso aqui eu vi já. É o do caderno de gameplay do Grifo. Mas isso aqui é engraçado, cara. parada que adicionou demais pra esse jogo e que coça justamente na minha mente, bem na parte de world building, saca? De você ver esse mundo sendo construído e ele parece denso e cheio de história e cheio de coisa pra você fazer, justamente porque a premissa é muito interessante. É uma cidade que você tem que chegar, ninguém sabe nada sobre essa cidade. Porra, isso aí é... Caralho, isso aí é novo. E ninguém tem imagem ou como ela é, só um objetivo em mente em comum que todo mundo tem que ir pra lá. Assim como a Hornet também quer ir pra lá.
Mandaram isso aqui, o Anônimo, né? Tô curtindo muito fazer esse diário de gameplay com Silk Song. Cara, é muito Selbit nessa porra, né, cara? Eu vou anotando tudo que eu acho de importante, NPCs, itens, segredos, depois eu volto pra dar uma ilustrada. Ajuda muito no jogo pra não esquecer. Algumas páginas do começo, né? Ato 1, objetivo, ficar forte, explorar, chegar na cidadela. Descobrir a fonte da maldição dos fios. Cara, a letra dele é meio feia, mano. Ô, você já viram a letra do Oruan? Carta do Oruan. Ô, o Oruan tem letra de Lord inglês, viado. Salve, salve, tropinha. Quem fala aqui é o Mano Chá. Salve, maninho. Olha essa porra. Se eu te falar, é Dom Pedro II ou Oruan? Caralho, tá até espanto. Porra. Um leão ferido ainda é um leão. Caralho. Então toma. Pra todos os meus fãs. Ancard de quê? O Grifo, né, que não é nem um barão inglês, nem um barão do tráfico. Um príncipe do tráfico de drogas. Vai ter a letra feia, né? Normal. Dia 1. Uvas verdes, musgo. Cara, não. Musgo baba? Musgo baba? Isso aqui não existe, essa palavra. Essa aqui não existe, não. Material de. Material de grafeno? Grafino? É bom pra não esquecer de explorar, né? Porra, Zara, que é tipo assim, o objetivo do ato 1 é você chegar na cidadela. Mas tu não anotar que é chegar na cidadela, tu vai esquecer, né? Tipo, caralho, tem que chegar na cidadela, né? Esquecer essa porra. Cura os bichos. Esse aqui é o termo do jogo. É Weaves de Hollow West. Frutinhas pro druida. Ó, o desenho ficou maneiro. Cara, mas isso aqui é muito Eu Sou o Selbit, né? Eu quero ser o Selbit. Só que, pô, o Selbit faz isso aqui com um jogo de Enigma, né? Ele tá fazendo com Hollow Knight, tá ligado? Vende mapas. É, gente. Pra ele não esquecer quem vende o mapa no jogo, né? Caralho. Pra desvendar segredos e coisas sobre ela. E isso adiciona no mundo pra mim, porque em conjunto com como a Team Cherry tem uma criatividade bizarra pra fazer cenários variados, adicionam muito mais em como esse mundo é grande e denso, saca? Porque eu tô jogando esse jogo, já tem pelo menos 40 horas, como eu falei até agora. E eu tô Mas é óbvio que, assim, no React, eu tô sendo cínico, porque eu nunca toquei nesse jogo, né? Mas, assim, tem que render, né? Tem que render. Então vamos doando, vamos doando. Tem que dar aquela rendida basiquinha. Opa, caralho. E aí, pessoal, tudo bem? Que quem fala... Apertei sem querer, tá? Alguém lembra onde é que eu tava Dá no oi pro meu vídeo? gato, quero ver. Pra fazer cenários variados, adicionam muito mais em como esse mundo é grande e denso, sabe? Cara, vai ser aqui, Justamente porque a premissa é muito interessante. É uma parada que é a ideia de tá todo mundo meio que nessa não é peregrinação possível que eu tava... Ah, não. Peregrinagem já foi. objetivo em mente em comum, de como a Team Cherry pegou várias... Você procurar só um objetivo em mente em comum que todo mundo tem que ir pra lá. Assim como a Hornet também quer ir pra lá pra desvendar segredos e coisas sobre ela. E isso adiciona no mundo pra mim, porque em conjunto com como a Team Cherry tem uma criatividade bizarra pra fazer cenários variados, adicionam muito mais em como esse mundo é grande e denso, saca? Porque eu tô jogando esse jogo, já tem pelo menos 40 horas, como eu falei até agora, e eu tomei um pequeno spoiler sobre quantas áreas tem nesse jogo. E eu nunca fiquei tão feliz de saber que em 40 horas de jogo eu não tenho nem metade das áreas ainda exploradas. E é tipo, até agora eu só tive explosão... Cara, ele fala muito rápido, Davi. Se eu botar 1,25 eu não vou entender nada, cara. Tal de como a Team Cherry pegou várias áreas diferentes e conseguiu fazer muita variedade do que você tem pra fazer em cada área. Tem áreas que tem mecânicas inteiras que Vou você ter que pegar um caderninho do Ryan Red, mano. Por pra não exemplo, me quando eu perder cheguei nessa na porra. Bruma pela primeira vez, eu fiquei com a cabeça explodida de como eles conseguiram botar uma área que é simplesmente sobre você procurar o caminho certo em um monte de área que se repete. É genial, tá ligado? Não, é genial. E subindo depois dessas brumas, a gente conecta Igual o Mario com outra 1 área fazia. lá que mostra um lugar totalmente steampunk e um boss muito foda que virou meu boss favorito desse jogo. E depois disso, ele abre uma passagem Cara, o Mario tem isso, Victor. Porra. Cara, o primeiro Mario, eu não sei se é no 4-4, né? 3-4. Mas tem uma área do Mario que você vai fazendo, e se você não fizer a ordem certa, ele vai ficar, tipo, infinitamente repetindo o mundo, cara.
direto pra cidadela, pulando absolutamente tudo Ryan da Red quest descobre principal. labirintos. Eu tava jogando esse jogo e eu tava explorando todas as paradas secundárias O antes que de que fazer ele fez nessas 40 as primárias, porque Cara, 40 horas igual do fão, né? Do Sergião, máfia caixista. 40 horas com o videogame ligado. era o que eu tava com mais interesse de fazer. Eu nem terminei o jogo ainda. Então eu tô tentando, tipo, consumir o jogo do jeito mais lento possível pra poder aproveitar tudo. Eu Opa! não Como quero é que é? todas as paradas secundárias antes de fazer. Porque era o que eu tava com mais interesse de fazer. Eu nem terminei o jogo ainda. Então eu tô tentando, tipo, consumir o jogo jogar Hollow Knight é a experiência de você explorar tudo antes de zerar o jogo. Porque eles justamente colocam o mundo desse jogo em 1 bilhão de vezes de importância. Então, tipo, eu quero ver absolutamente tudo que tem antes de poder zerar esse jogo, porque eu acho muito mais interessante do que simplesmente ir lá rushar e depois falar, zerei o Hollow Knight Silksong. A gente esperou 7 aí anos pra qualquer esse jogo tá é ligado? assim, né, Eu Ryan entendo Red? quem gosta de só pegar e zerar as coisas logo de uma vez, mas, mano, esse jogo demorou 7 anos pra sair. Vamos dar um pouquinho mais de calma pra ele, tá ligado? Não precisa fazer as coisas tão rápido assim. E por isso, com, sei lá, 35 horas de jogo mais ou Pô, eu vou falar de verdade, eu fico desconfortável quando ele não faz esses cortes, cara. Não sei, cara. menos, eu não tinha nem feito o objetivo principal ainda, que era chegar nessa tal cidadela. Mas, Esqueceu explode de a minha anotar, né? cabeça por completo, eu descobri que tem outro caminho pra essa tal Mentira. cidadela. O objetivo principal do jogo não é linear. Você pode chegar a ele por 2 métodos diferentes. E isso é, tipo, dois? insanamente da hora, mano. Isso é, tipo, caralho, Isso é vou único. recompensar a exploração do player da melhor forma possível, que é explodindo a cabeça dele por algo que ele não sabia. E a parada Tudo que era isso, mais legal, tudo- inclusive, é que eu fui subir Não, mas é de graça os dois? Ou tem que pagar, não? Cara, de dessa parada graça. porque eu Team nem tava Sherry, afim de obrigado. explorar pra lá, mesmo não tendo mapa do lugar. E quando eu matei Cara, vou parar, mano. Vou parar. Vou parar de perseguir, cara. Pô, fico mal. O cara tá entusiasmado com o jogo, mano. O cara tá feliz. Aí tem um monte de gente infeliz no chat aí. Que tá triste com a morte do Charlie Kirk. Tá igual o traje cômico. Cabeça baixa. Olhar de tristeza. Guns Saves Lives. Pô, vamos respeitar, né, rapaziada? O momento do cara. O cara tá há 6 anos esperando isso aqui, cara. 6 não, que ele não jogou há 6 anos. Ele tá há 2 anos esperando aí, no máximo. o boss que eu precisava matar, eu descobri que 5% das pessoas fizeram isso. Então, tipo, na conquista da Steam tava 5% das pessoas. E por estar 5% das pessoas, eu me senti tão especial de ter, tipo, caralho, eu descobri uma parada que quase ninguém. O quê? Agora já saiu o quê? Não entendi. Que eu meio que tava afim pra algo Peraí. que ele não sabia. E a parada que era mais legal, inclusive, é que eu fui subindo essa parada porque eu meio que tava afim de explorar pra lá, mesmo não tendo mapa do lugar. E quando eu matei o boss que eu precisava matar, eu descobri que 5% das pessoas fizeram isso. Então, tipo, na conquista da Steam tava 5% das pessoas. E por estar 5% das pessoas, Agora já saiu. Saiu o quê? Ah, mais pessoas conseguiram encontrar? Ah, então agora tá tipo 6%, né? eu me Porra. senti tão especial de ter, tipo, caralho, eu descobri uma parada que quase ninguém fez até agora. E eu sou um caminho completamente diferente que ninguém tava fazendo. É só genial. É só o tipo de coisa que você Pô, e 5% é gente pra caralho, hein, mano? Porra. olha e fala, caralho, isso aqui... O teve número tanto tempo bruto, pensando né? nas pessoas fazerem, Caralho. Que eu fico feliz de eu conseguir ficar feliz de estar experienciando algo que parece que foi construído pra... Descobriu o a gente atirador olhar do e pensar, Kirk, né? Caralho, que foda que eu encontrei isso daqui. A mecânica de exploração, obviamente, que é, eu acho que é o ponto central de todo Metroidvania Concordo. que existe, e também libera pra gente fazer várias coisas interessantes. Caralho, que barulho foi esse? Essa parte, caralho, que foda que eu encontro algo que parece que foi construído. Pô, pera aí, eu fico feliz de conseguir ficar Que eu feliz. fico feliz. Esse é o tipo de coisa que você olha e fala, caralho, isso aqui teve tanto tempo pensando pras pessoas fazerem, que eu fico feliz de eu conseguir ficar feliz de estar experienciando algo que parece que foi construído. Aí é foda isso, Block. Aí é foda. Foda que eu encontrei isso daqui. Aí é foda mesmo, Ryan Red. É foda. Mecânica de exploração, obviamente, que é, eu acho que é o ponto central de todo Metroidvania que existe, e também libera pra gente fazer várias coisas interessantes a partir disso e entender mais partes legais do jogo que eles também adicionaram nesse, que não tinha em Hollow Knight, e que expandiu. Rapaziada, pra ter Ryan Red tem que ter o VOD, hein? O VOD hoje é 50 aí. Tava aberto no 50, vai ficar 50. Pra ter Ryan Red tem que pagar o VOD, então, ó. Bora lá, tropinha. Coisas como, por exemplo, o combate, a Tropinha de Charlie movimentação Kirk de aí. navegação dentro desse Rapaziada, a doação da live hoje vai tudo pro Charlie Kirk lá. jogo é Pra fundação dele.
melhorada, porque o jogo é muito maior, ele precisava ser muito mais rápido, e caiu como uma luva essa ideia deles fazendo o jogo ser muito mais rápido, porque meio que é muito legal de como em Hollow Knight Silksong, a Hornet é muito mais rápida do que o Knight. Em 5 horas de jogo, ela já é muito mais rápida do que o Knight no fim do jogo do Hollow Knight, porque eles criaram uma corrida própria pra Hornet. A Hornet, ela dá um dash, faz um monte de cambalhota insana que transforma as boss fights dele. Cara, eu não sei se eu volto, porque se eu voltar e tiver errado, vai ser paia, né? Hollow Knight Silksong, a Hornet é muito mais rápida do que o Knight. Em 5 horas de jogo, ela já é muito mais rápida do que o Knight no fim do jogo do Hollow Knight, porque eles criaram uma corrida própria pra Hornet. A Hornet, ela dá pulo dash e faz um monte de cambalhota insana que transforma as boss fights desse jogo. Primeiro jogo com corrida. E o jogo inteiro acelera muito mais, fica muito mais engajante, saca? E isso ajuda em muita coisa, assim como cria novos desafios, porque agora que a movimentação desse jogo Vocês estão sendo desonestos, cara. Ele não tá mais melhorado. Ele não tá falando que é o primeiro, ele falou que tem. Tem no jogo. Muito mais aperfeiçoada. Esse jogo também é um satanás na hora de fazer áreas difíceis e parkour. No Hollow Knight 1, pra você pegar o final verdadeiro do jogo, você precisava fazer algo chamado de Palácio Branco. Era um desafio de parkour onde você precisava pular por várias serras diferentes. Era uma coisa meio difícil, mas era uma coisa que se você tivesse paciência, você conseguia passar de verdade e não era algo tão bizarro assim. Era só mais pra ter uma coisa especial pro final verdadeiro. E eu sinto que eles pegaram o Hollow Knight Silksong e pensaram, e se a gente fizesse um Palácio Branco só que no jogo inteiro? Porque é bizarro o quanto que o parkour de Silksong é muito parecido com essa parada. Tipo, Silksong, diferente do Hollow Knight 1, o clipe aí é muito mais dependente fácil de parkour. Ou seja, tu vai estar pulando, fazendo parkour, batendo aquelas frutinhas que todo mundo erra porque a Hornet dá pulga em diagonal, a todo santo momento. É muito mais. É muito, muito, muito mais. E isso, por mais que no começo do jogo já pareceu um inferno, piora muito mais pro fim, quando errar esses parkours começam a custar... Cara, eu não vou falar, tá, Caio? Eu mandei pro Bogos isso hoje, tava vendo desses canais que a gente assiste em live aqui. O cara falando que foi jogar Final Fantasy e botou o cheat do jogo lá que desbloqueia todos os itens pra ele conseguir zerar. Que ele queria prestar atenção na cutscene. Pô, isso aí me quebrou, cara. Pô, não existe uma pessoa assim, né? Ninguém faz isso, cara. Vou jogar Final Fantasy, pegar o cheat de ter todos os itens no jogo pra eu poder zerar, porque eu quero ver as cutscenes dele, né? Caralho. Isso aí foi bizarro, mano. As máscaras de vida toda vez que você erra eles. E isso adiciona uma dificuldade absurda pra dentro do jogo. Quando você chega, por exemplo, em mapas como o Caminho dos Pecadores e Billy Brejo, o jogo ele fica absurdamente assustador de quão difícil fica o parkour dele, porque as coisas precisam ser muito mais timadas, e diferente do Palácio Branco, por exemplo, como você tá no jogo normal, tem inimigos pra você lutar enquanto você tá fazendo o parkour, que é muito mais dependente de você conseguir fazer o platforming, né, do jogo. Mas eu sinto também que parkour é uma parada muito legal dentro desse mas tá jogo, sendo desonesto, né, Zé? Porque quem disse que ele vai falar isso, né? Ele pode ser o maior fã de GTA também. Ele Foi sacana agora, Zé, com o cara. A ter um skill level muito mais interessante. Porque esse jogo é muito mais difícil mesmo. Do que Hollow Knight 1, esse jogo é extremamente mais difícil e pegava justamente numa das minhas maiores fraquezas, que era aprender a fazer o platforming no jogo, porque eu sou terrível em jogo de plataforma. E junto com essa dificuldade de você atravessar pelo mapa através de parkour e esse tipo de coisa, vem também muito do combate do jogo, que tá muito mais interessante, tá muito mais quebrado e muito mais fácil de você quebrar, mas também tá muito mais difícil. Em Hollow Knight 1, eu acho que a maior crítica que as pessoas fizeram àquele jogo era justamente sobre como os bosses do Louva-a-Deus era a melhor boss fight daquele jogo e nenhuma boss fight conseguia passar depois dessa. E eu sinto que eles pegaram essa parada muito bem, porque todo boss principal dentro desse jogo, até agora que eu lutei, consegue imitar perfeitamente a parada dele ser uma dança, uma coreografia muito interessante. Porque é isso, pelo menos, eu senti de todos eles. Todos eles são muito fodas de lutar. Tem muito boss secundário que é... Não sei, cara, não consigo. Parece que ele perde o fôlego, mano. Pô, desacelera um pouco, cara. Precisa falar tudo assim de uma vez não, viado. Porra. É muito chato? Obviamente tem, tá ligado? Eu vou ter pesadelos até 2035 com a mosca cabeçuda. Mas a parada é que esse jogo, ele conseguiu fazer boss fights serem muito mais interessantes e conseguirem fazer com que todas elas fossem sentidas como se fosse realmente essa luta, tá ligado? Essa dança de espadas. E isso é por causa de um equilíbrio muito bom entre a dificuldade do boss e quão divertido é essa dificuldade. Porque Hollow Knight Silksong é um jogo primeiro muito jogo mais com boss difícil fight. do que o Hollow Knight normal. Ó, o primeiro Só que jogo ele te dá difícil. muita ferramenta pra você brincar. Eu, por ter explorado grande parte do jogo antes de ter avançado, eu achei as boss fights
fights, as mais avançadas do jogo, até que meio fáceis por conta de eu já ter muito equipamento e já ter muita coisa que me ajudava nessas boss fights. Uma dessas coisas que mais ajuda são os estilos de luta que tem dentro desse jogo, que são através de brasões ou emblemas, eu não lembro o nome certinho, mas que você pegava e mudavam completamente todos os ataques da Hornet dentro desse jogo. Um dos que eu mais joguei atualmente é o do ceifador. Eu testei o mais quebrado de todos, que é o do viajante, que muda os ataques da Hornet pra serem iguaizinhos ao do Knight no primeiro jogo, só que muito mais rápidos. Mas eu senti meio que parecia que Cadê o Pablo, hein? Pra pagar uma hora de Hollow Knight aí. Pô, o Pablo podia chegar, né? Mandar 50 conto, jogar uma horinha de Hollow Knight ou de Silksong. Com Overkill de Red na cal, comentando. Porra, ia render, hein, mano. Ia ser resenha, viado. A jogar com aquele negócio. Esse emblema do viajante que imita o ataque do Knight é só muito mais quebrado nesse jogo. E eu sinto que eu tô meio que destruindo um pouco a minha experiência jogar com algo que deixa o jogo tão fácil assim. E tem algumas instâncias que eu acho isso também. Tem alguns equipamentos... R$50 uma hora, hein? R$50 uma hora de Hollow Knight ou Silksong aí, um dos dois. Que são extremamente... Com Overkill de Red, hein? Overkill de Red que disse que tava entrando pra jogar o Cuphead, fugiu aparentemente. Tá na vida aí. Na vida bandida. Mente quebrados. Tipo, eu tinha mostrado esse vídeo pra um amigo meu que eu tinha feito enquanto eu tava jogando esse jogo, em que eu peguei um equipamento chamado, que tá bem ali no cantinho, essas taxinhas que você joga no chão. E essa parada simplesmente oblitera qualquer boss. Tipo, se liga nisso daqui. Eu vou pegar, eu vou jogar, ó. Joguei as taxinhas ali. Olha o tanto que isso fica no chão, mano. Aí eu vou agrar o bicho. Beleza, agrei o bicho. O bicho vai vir pra cima. Ele morre muito rápido, tipo. Olha, ele começa a tomar 1 bilhão de hit e ele morre, tá ligado? Cara, isso é muito quebrado. Isso é muito quebrado, tipo, não tem como falar. Isso é uma Cara, o item é quebrado. O jogo é incrível, né? Porra. Parada muito quebrada, eu usei isso em uma boss fight que eu fiz com o boss que você enfrenta antes de entrar na cidadela. Eu não vou mostrar porque eu não quero dar spoiler desse tipo de coisa. Tem umas paradas nesse jogo que eu acho que só estão extremamente desbalanceadas e estão, tipo, dando um boost primeiro jogo, na hora Victor, que você inimigo lutar morre. esses bosses, que eu tô, tipo, evitando um pouco de usar porque eu queria alongar justamente a minha gameplay um pouquinho mais. Eu não queria que acabasse tão fácil assim, que eu não lembrasse dos ataques dos bosses ou que eu não soubesse o que fazer com eles. Mas fora isso, o combate desse jogo tá bem desafiador e interessante, tá ligado? Eu só queria muito que o emblema que mudasse os ataques pros ataques do Hollow Knight não fosse tão quebrado pra eu poder conseguir usar os outros, tá ligado? Porque isso não é o primeiro jogo, tá ligado? O jogo ele tem esse sistema tão foda de você ter vários ataques diferentes e ter vários estilos de ataques que eu não queria ficar preso. Eles ficaram 7 anos pra lançar o jogo desbalanceado. Só porque esse é muito mais forte do que todos os outros em todas as ocasiões, tá ligado? Vergonha, hein, mano. E esses emblemas... Não, esse aqui não existe. Esse corte aqui não existe, não. É muito mais forte do que todos os outros em todas as ocasiões, tá ligado? E esses emblemas e ferramentas que você pega durante o jogo, você pega através de fazendo conteúdo secundário. Então, e quem coloca o preço de R$120 são eles. É a Team Cherry. A Team Cherry foi paga pelo Xbox. Vou falar, tá? O Xbox pagou pra Team Cherry colocar o jogo mais caro no PlayStation. Isso aí pra mim é óbvio. Já é nítido. Não vê quem é fanboy. Quem é fanboy não vê. Outra parada é que esse jogo deitou e rolou em cima, e esse jogo, ele tem tanto conteúdo secundário, mano, que eu acho que dá pra você ficar papo de umas 10, 12 horas seguidas só fazendo conteúdo secundário desse jogo, não muito tempo depois que você começou ele. O jogo, ele tem, obviamente, muita exploração, porque ele é um Metroidvania, mas ele tem também muita side quest, e você vai se surpreender com quão legal é fazer essas side quests, porque elas sempre dão algum prêmiozinho interessante, elas sempre dão algum amuleto, algum prêmio, alguma coisa que é muito legal de você fazer. Não, viado, cara, esse vídeo não acaba, mano. Fazer, até pra você completar mais as coisas dentro desse jogo. Essa taxinha que eu mostrei ali, que tava, eu peguei fazendo uma quest, por exemplo. Acho que uma das minhas diversões principais em ter jogado Silksong até algum momento é pegar algum tipo de upgrade dentro do jogo, porque você vai pegando, conforme você vai avançando, alguns upgrades que deixam a Hornet andar mais rápido, ou fazer algumas coisas que ela não conseguia fazer, e simplesmente voltar pra mais 5, 6 horas de explorar os mesmos mapas que eu tinha explorado antes, só que agora com caminhos diferentes que eu posso explorar, porque eu tenho um equipamento que eu não tinha antes. Isso é, tipo, uma das paradas mais legais que tem pra fazer nesse jogo, que é justamente explorar e... Opa, a melhor coisa do jogo, explorar. Primeiro jogo de exploração. Faz com que essas áreas de exploração sejam válidas depois que você já explorou elas, porque sempre falta alguma coisinha que você não explorou. Do jogo? Tá, eu acho que o Hollow Knight Silksong é, tipo, uma evolução natural e absurdamente muito mais interessante do que Hollow Knight, que já era um jogo extremamente bom, então o resultado disso é talvez... Mas agora tá datado. O Hollow Knight tá datado agora, rapaziada.
as coisas que eu já joguei nos últimos tempos. E um jogo que eu vou provavelmente lembrar com carinho quando eu passar por ele na minha biblioteca depois de já ter terminado tudo de novo e provavelmente rejogar com mais carinho ainda. Isso é basicamente tudo que eu tinha pra falar sobre Hollow Knight. Eu fiz uma colinha aqui, eu fui falando Tudo? basicamente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever. Tem vídeo 2 vezes por semana aqui no canal agora. A gente tá deixar o tentando like. ter essa frequência aí. Então se inscreve e vai ver os outros vídeos do canal que tem muita coisa aí que eu tô fazendo brincando pra vocês enquanto eu vou fazendo coisas pro canal principal, que inclusive esse mês ainda sai vídeo. Valeu? É isso. Até mais. E eu vejo vocês outro dia. Tchau. Ryan Red. Ótimo vídeo, cara. Adorei. Oi, gato. Melhor parte do vídeo. Caralho, melhor parte do vídeo os primeiros 5 segundos. Caralho.